Cami Casagrande e esse aqui é o Decorês do Design em Todo Canto. Decorês é um quadro que era lá do meu Instagram, onde eu traduzo os termos, nomenclaturas, todas as suas dúvidas sobre o mundo de obras, decoração e interiores. Eu resolvi trazer ele aqui pro YouTube porque tem muitas coisas que precisam muitas informações, umas informações que são muito densas e elas não podem se perder. Então eu espero que você curta e acompanhe mais esse quadro aqui do canal. Vamos estrear o Decorês aqui no YouTube com uma convidada que é uma amiga minha, que é a engenheira Amanda Pedrasoli, onde vamos discutir sobre o que é e onde usar os queridinhos do momento, né? É a diferença, na verdade, de uso entre um e o outro, que é o cimento queimado e o concreto à parede. Muito obrigada, Amanda, pelo ter aceitado o convite. Seja bem-vinda. Obrigada, Cami. Tudo bem? Tudo bem com você? Tudo jóia. Para quem não me conhece, eu sou a Amanda, amiga da Cami de longa data. Eu sou engenheira civil de formação. Tenho uma pós-graduação na USP de Tecnologia e Gestão na Construção e estou concluindo agora a gestão de projetos na construção civil. Vou participar e tirando umas dúvidas que ela tem recebido aí de todos vocês. Bom, então vamos começar. Assim, a galera costuma perguntar muito como que a gente faz um acabamento visual de concreto aparente. Mas o pessoal não entende muito bem que o concreto aparente, na verdade, é a parte da construção, né? Então, gostaria que você explicasse melhor sobre isso, porque como que a gente chega nesse efeito, o que é mais próximo disso, quando ter, quando não ter. Bom, eu deixo aí para você que entende do assunto devagar sobre. Vamos lá, então. Hoje está usando muito, né, concreto aparente. Eu vejo muita especificação em projeto, inclusive muitos projetos que você fez com concreto aparente. E é um acabamento bonito, né? Mas o concreto aparente tem muito lançamento que eles fizeram com paredes já em concreto ou com a laje mesmo acabada para deixar no acabamento de concreto, né? E o concreto estrutural, que é feito na etapa de construção, que ele tem fim estrutural na edificação, é diferente de um acabamento em cimento queimado, né? Que o pessoal confunde muito o concreto aparente com o cimento queimado. Para explicar um pouquinho o que é o concreto. O concreto, ele é parte estrutural do prédio. Então, você tem várias formas construtivas. Tem prédios que são feitos de tijolo, que é alvenaria. Tem prédio que é feito de estrutura mista, que ele tem os pilares e as lajes em concreto e é fechado com alvenaria só de vedação, sem ser estrutural. E ele tem o prédio que é feito inteiro em concreto. E aí essas paredes, ela também tem uma função estrutural no prédio. Então você não pode, por exemplo, tirar uma parede dessa porque vai comprometer a estrutura da edificação. Qual que é a grande diferença disso? Né? O concreto, quando ele é feito na estrutura, preparado para ficar acabado, ele recebe todo um tratamento especial em forma, em desmoldante, para quando aquela massa crua de concreto é colocada dentro da forma, né, e depois retirada dessa forma, ele fique com um aspecto bem bonito, bem industrial. Tá? Nem toda a estrutura em concreto é preparada dessa forma. Então, às vezes, você recebe um apartamento no osso, né, que é como a gente chama quando o apartamento não tem nenhum revestimento, você vai revestir, e o concreto não está aquela maravilha. Você olha e fala, mas não é aquele concreto aparente que eu queria no meu projeto. Então, é porque ele não foi preparado para isso. E dessa forma a gente entra na segunda questão que você falou, que são os revestimentos. O concreto aparente, então, é estrutural, certo? E tem um revestimento de cimento queimado, que não é o concreto aparente, mas o pessoal chama, né, como concreto aparente porque ele tem aquela característica. Nunca um acabamento. Ele é parecido, ele é um primo, assim, mas ele não é a mesma coisa. Então, quando você faz um revestimento, né, porque aí ele é só um revestimento, ele não tem função estrutural nenhuma, você pode fazer ele de diversas formas, né? Só que ele jamais será um concreto. Você não pode, por exemplo, querer uma parede em concreto aparente se a sua estrutura não é preparada para isso. Você pode partir, então, para alguns tipos de revestimento que são similares a um concreto aparente, mas que não são concreto aparente. Hoje a gente tem algumas opções
porcelanatos, né, que imitam o concreto aparente. Aí tem o cimento queimado, que é queima, né, um processo diferente. E tem a pintura, né? Então, e cada um se encaixa num papel, numa função diferente, né? A gente não tem como colocar, de repente, uma massa no teto para fazer aquele serviço perfeito e tudo mais, né? Então, acho que você poderia ir para esse caminho, dizer para a gente sobre onde colocar cada tipo de acabamento, onde é viável, onde não é, por quê, tudo mais. O cimento queimado, ele é um revestimento de acabamento. Inclusive, o cimento queimado ele é até utilizado em parte estrutural para fechar trincas que eventualmente aparecem na estrutura, né? Então, eu vou explicar um pouquinho, agora ficou chato, tá? Eu vou explicar um pouquinho do cimento queimado. O cimento queimado, né, que seria a primeira opção aí que foi falada, ele é uma nata de cimento, tá? O cimento é aquele pozinho, né, normal, e adicionado água e ele fica uma massa de cimento. Qual que é o problema do cimento queimado? O cimento queimado, ele trinca, ele fissura. Por quê? Você fala, mas por que o prédio não trinca? Por que a minha laje aqui, que eu comprei um apartamento de concreto aparente, não trinca? É porque é um processo construtivo diferente. Não tem só cimento na sua estrutura de concreto aparente. Ele tem cimento, aço, o próprio concreto, ele tem pedra dentro que ajuda nesse processo aí do cimento ganhar resistência e não emitir calor, que é o que provoca a trinca, né? Aí agora o assunto já vai ficando muito técnico. Mas o cimento queimado por si só, ele tem que ser aplicado numa espessura fina e ele tem que ter juntas de dilatação a cada metro, porque senão ele fissura. O que acontece? O cimento, quando você adiciona água, se você tentar fazer uma experiência na sua casa, quando você coloca água, você vai perceber que ele libera um calor danado, ele fica super quente, que é a reação química que ele endurece. Então, quando você adiciona água no cimento, que é o pozinho, né? E você coloca ele num espaço, numa forma, ou seja, mesmo num piso de cimento queimado, você vai perceber que ele esquenta demais, ele pode chegar até 100 graus, né? Até mais, às vezes, dependendo da jazida, porque ele é um produto natural. Então, o que acontece? Esse processo de esquentar, enquanto ele está endurecendo, se ele é muito comprido, esse calor quer sair por algum lugar e ele começa a trincar. Então, ele fica todo craquelado e não dá o aspecto que você gostaria. Então, o cimento queimado, você pode até fazer piso de cimento queimado, mas você tem umas certas condições para conseguir fazê-lo e você precisa colocar juntas em quina, porque ele vai quebrar com o tempo, tá? Então, você tem uma série de produtos químicos, tem pessoas especialistas que fazem cimento queimado muito bem, e você consegue fazer um piso de cimento queimado que dá um aspecto mais próximo possível de um concreto aparente. Mas você precisa colocar juntas, senão ele trinca. E você vai ver umas trincas capilares. Capilar porque é da espessura de um fio de cabelo, mas ele fica todo trincado. Então, seria uma opção para piso. Não é recomendado fazer um cimento queimado no teto, né? Até por conta de aderência, de várias coisas. Não, você tem uma laje que você recebeu ela branca, você não vai conseguir fazer esse cimento queimado. Então, o cimento queimado ele é indicado para piso. E mesmo assim é importante passar uma resina em cima. E se você parar para pensar um pouquinho, talvez você possa até correr para um porcelanato líquido que imita também o cimento queimado, que ele tem uma trabalhabilidade melhor, ou seja, ele trinca menos, ele é um pouquinho mais maleável, né, do que só o cimento e a água, tá? Então, seria um caminho também para piso. Só que, falando um pouquinho das tecnologias que a gente tem hoje, né, de revestimento, você tem hoje porcelanatos de peças grandes que tem a impressão de um cimento queimado, é bem uma pintura, né, numa pedra, que fica muito bonito se você coloca com a junta pouco espaçada, ele fica até melhor do que um acabamento e assim para sua manutenção, limpeza do dia a dia é muito mais fácil de você cuidar dentro do seu apartamento. Então eu indicaria ou um piso vinílico, né, que também tem essa estampa, né, do cimento queimado, ou um porcelanato. Normalmente o piso queimado cimentado a gente usa muito em área industrial,
né? Tem resina, ele é muito bruto, né? Para você trabalhar ele no dia a dia, ele acaba soltando uns pozinhos. E aí, para quem mora numa casa, colocar o piso de cimento queimado mesmo, com a nata de cimento, não é uma recomendação minha, assim, para o dia a dia. Você falou também um pouquinho de parede e teto. O pessoal gosta de colocar cimento queimado em tudo. Tá muito em alta, né? E é uma coisa, além de tudo, não só por estar em alta, mas ele é um acabamento bonito, visualmente falando, para quem gosta desse estilo industrial, mas ele é uma cor neutra, né? Então é muito fácil adaptar ele a qualquer gosto, a qualquer estilo e qualquer cor que você queira colocar no resto da casa, né? Então, por isso o professor gosta de usar bastante. Eu sou suspeita para falar, eu adoro cinza. Para mim é a melhor cor que você pode colocar em qualquer parte de decoração, que vai com tudo. Você muda seu humor, você muda só os almofados, o cinza continua na casa inteira. Então, mas isso é muito particular de cada um, né? Para parede e teto, uma vez que a gente já falou de piso aqui, você tem algumas opções, né? Mais indicado quando você quer fazer uma pintura de teto, ou mesmo a pintura de parede, é você fazer a textura de cimento queimado. Existe uma massa própria, uma pintura própria, e tem que ser a mão de obra própria, porque é uma aplicação muito artesanal. Tem pessoas que conseguem fazer em casa, eu sou muito a favor de as pessoas tentarem, né, fazer, mas às vezes não fica satisfatório, porque essa massa você tem que passar a textura de cimento queimado e por cima depois você tem que aplicar uma resina, porque senão também ela não dá o acabamento esperado. Então, vejam vídeos de como que aplica, quem vai tentar fazer por conta, mas se você pode investir um pouquinho mais, o ideal é que você contrate alguém que faça isso e que tenha muita experiência, porque é um serviço bastante artesanal. Dependendo da forma que você aplica essa textura, ela vai dar um efeito diferente. E nenhum ponto da casa vai ficar igual ao outro, eles vão ficar em pontos, com texturas diferentes, porque foi feito manual, é algo que é muito artesanal mesmo. Você pode também, na parede, trabalhar com vinílico, que tem a estampa do cimento queimado, mas eu particularmente não gosto muito. Eu acho que tem juntas e tal, e a pintura você acaba tendo um efeito mais legal, né? E para teto a mesma coisa. E esse foi o nosso bate-papo sobre a diferença entre o cimento queimado e o concreto parede. E se você gostou, já comenta aqui embaixo. Se você também tem mais alguma dúvida, não tenha medo de comentar sobre, que a gente tira essas suas dúvidas. Também conta aqui pra mim o que você gostaria de ver nesse quadro. E não se esqueça de se inscrever no canal. E